Então, a transparência hoje, para as organizações, é sinônimo de reputação, de imagem, de credibilidade. É, uma organização hoje, principalmente com toda essa reforma que a gente anda sofrendo no país, em termos de política, economia, ela é base para que a gente possa construir algo diferente e algo que vá realmente durar. Porque falta transparência, na verdade. Então, as organizações precisam mostrar que, a partir delas, isso está mudando para que nós consigamos construir uma cultura diferente nos nossos estados, nas nossas cidades, nos nossos municípios, para que isso possa se estender para o Brasil como um todo. Né? Eu vejo que a transparência está ligada à cultura, ela está ligada à comunicação, ela está ligada à governança, ela está ligada à estratégia, ela é um valor primordial, tanto para nós enquanto relações públicas, para trabalhar isso em tudo que a gente for fazer com os nossos clientes, quanto para as empresas, enquanto prestadoras de serviço, que precisam entregar algo a mais para a sociedade. Transparência é fundamental. E ela deveria existir no governo, né? É o que a gente vem buscando. Acho que por isso as pessoas estão tão aí nas ruas, pedindo isso, transparência. Né? Então, acho que transparência não dá para resumir. Eu acredito que não dá para resumir uma palavra. É um conceito que precisa ser fundamentado dentro de casa, nas organizações, na política, para que aconteça algo diferente. Bom, acho que a primeira questão, né, é o que é ser transparente, né? Então, eu acho que a transparência ela envolve também outras questões, como, por exemplo, o próprio acesso, né? Volto novamente nessas duas questões em relação à primeira questão é eu ter acesso, mas não adianta só eu ter acesso. E eu acho que hoje nós vivemos uma transparência camuflada, na verdade, porque só o acesso não garante. Se eu não tenho uma compreensão daquela informação, e se eu não sei ainda, indo além até da compreensão, avaliar o que aquela compreensão, o que aquela informação vai refletir na minha vida como cidadão, ou na minha vida enquanto sociedade, enquanto empresa, a repercussão, as consequências disso, não é transparência. E, infelizmente, hoje, nós carecemos muito de evoluir mesmo com essa questão da transparência, de discutir o porquê que precisamos tanto dessa transparência, né? A gente também fala muito, assim, acho que, da transparência como algo ainda distante. Né? E também acho que isso vai acarretar, essa discussão é importante, porque ela vai acabar acarretando em algum momento a importância de nós não só sermos transparentes divulgando, mas pensarmos na importância até da educomunicação nesse processo para formar cidadãos com a capacidade de absorver essa transparência e também devolver uma resposta para a sociedade. Acho que é isso. Bom, a gente vive numa era de meios de comunicação democráticos, com internet, redes sociais, todo mundo é emissor, todo mundo é receptor. Então, se hoje em dia você não é transparente na sua organização, você corre o risco de ir para a rede e ser altamente massacrado por isso. As pessoas hoje, elas têm um nível de consciência que elas esperam que todas as organizações sejam transparentes, elas esperam ter a informação para que ela seja compartilhada. Então, hoje em dia, não cabe mais você não ser transparente. As organizações que são transparentes estão cada vez mais na vanguarda, tem mais público, tem mais consumidores, tem mais share of heart, elas conseguem ter muito mais empatia e simpatia de todos os públicos em todas as esferas e acaba que vira um ambiente muito mais saudável. Acho que a transparência ela tem um papel chave nessas outras duas questões. Então, de entender a importância da comunicação, a transparência tá nisso, né? De fazer uma comunicação transparente. Para buscar a cidadania é necessária essa transparência. E essa transparência, então, ela tem um papel fundamental para a gente pensar como que pode ser colocado em prática todas essas ações. Então, vejo, né, pelo que a gente conversou hoje, tudo, seria incrível a ferramenta proposta pelo professor Marcondes de pensar
e analisar a transparência de uma maneira bem objetiva, então de uma maneira realista. Então a gente enxergar a transparência não apenas como um conceito abstrato ou como algo a ser conquistado, mas algo sim a ser visto e comprovado. Então é o que falta realmente, né? Que a gente precisa de transparência em todos os campos, principalmente na questão do âmbito organizacional e da organização pública, né? A gente, para buscar a cidadania, para que a cidadania aconteça efetivamente, a gente precisa de ações transparentes, e isso é difícil da gente enxergar. É necessário transparência para qualquer organização, obviamente é necessário, né? Ética é uma questão de virtude, virtude é uma questão natural do ser humano, e então você tem uma consequência, né, obviamente, de tratar a questão de transparência, mostrar aquilo que você realmente está fazendo, né? Como diria a mulher de César, né, você não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Uma das coisas mais importantes dentro das organizações, assim, que é isso com que vai fazer com que os funcionários, as pessoas, enfim, olhem para essa marca de uma outra forma. Então, uma empresa transparente é algo fundamental, um pré-requisito. Assim. Eu digo que não existe, infelizmente, né? Eu, como jornalista, tanto em projetos acadêmicos, quanto no meu dia a dia profissional e no meu dia a dia pessoal, eu acesso os tais de portais das transparências da vida, né? São informações que eu busco. E eu percebo até assim que eu, como uma pessoa que tive acesso à educação formal, né? Eu tenho muita dificuldade para interpretar dados e relatórios que estão ali supostamente para deixarem a informação transparente. E aí eu penso, poxa vida, se eu, que tenho uma certa bagagem, tenho dificuldade, imagine o cidadão que muitas vezes não tem o acesso à formação e à informação tanto quanto eu. Então, eu acho que é um setor que deixa muito a desejar, e tanto a desejar que eu acho que é justamente uma das áreas que os profissionais de comunicação mais precisam interferir, mais precisam intervir para que esses ferramentas de transparência, como os portais, aplicativos, enfim, realmente cumpram o seu papel, né? Porque até então eles existem na teoria, mas eu acredito que deixam a desejar na função. Eu acredito que essa questão da transparência ela tem que ser mais debatida do que ela já é algo que há um tempo atrás estava sendo muito falado, principalmente com a lei da transparência, e agora ele precisa voltar a se falar sobre isso. A população deve continuar cobrando e cobrar cada vez mais a questão da transparência, tanto das empresas privadas, mas principalmente da questão pública, principalmente por essas questões que nós vimos de denúncias de corrupção, do governo e nas empresas privadas. Isso não pode ser esquecido. A questão da transparência é algo essencial para nós sabermos para onde está indo os nossos recursos, para onde está indo o nosso dinheiro, o que está acontecendo com o país e com a nossa população como um todo. Isso precisa ser cobrado e precisa ser melhor trabalhado e até explicado para as pessoas, para a população, como isso realmente funciona e qual é a relevância da transparência. Ser transparente é mostrar aos stakeholders, de novo falando deles, que você consegue mapear todos os riscos, tanto da parte social e ambiental, do seu produto ou da implantação do seu projeto. Uma vez você demonstrando que existe uma preocupação do risco, que é um dos pilares da governança corporativa, a população aceita melhor o seu produto ou o seu projeto.